Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um tutorial de Power BI. E dessa vez o que eu quero trazer para vocês aqui é como a gente pode melhorar os nossos cartões do Power BI. Para quem não sabe, cartões é este botão aqui, né, que vem escrito 1, 2, 3, que ele serve para a gente trazer apenas um único valor. E esse valor pode ser a quantidade de faturamentos, quantidade de produtos em estoque ou de pessoas que estão trabalhando ali na empresa, né, no caso de funcionários. Então, geralmente, o que a gente traz é um cartão mais simples como esse, que tem apenas um valor. E o que eu vou ensinar para vocês é como a gente fazer um cartão um pouco mais moderno, né, e com um pouco mais aí de insights, né, de valores, para a gente ter tomadas de decisões melhores. Então, no caso, esse cartão aqui, ele tem o valor total de vendas, né, de um determinado ano, e a gente vai ter também o valor mínimo de vendas, então a empresa ou pessoa que menos vendeu, e também o valor máximo de vendas, então a pessoa ou empresa, né, aqui que mais vendeu os produtos, no caso 150 mil. Beleza? Então vamos começar. Para começar, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um novo Power BI Desktop, porque a gente vai começar tudo isso aqui do zero, né? Para que não haja dúvidas e todo mundo, nível básico avançado, consiga entender. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é uma planilha em Excel, tá? Que a gente tem a coluna de vendedor, com os nomes dos vendedores, e também a gente tem uma coluna de valor de venda, né, que tem o valor total de venda de todos esses vendedores. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá no nosso Power BI e nós vamos inserir aquela planilha Excel dentro do Power BI. E para fazer isso, a gente vai clicar aqui, ó, em obter dados, tá vendo? Pasta de trabalho Excel, porque eu quero obter esses dados de uma pasta de trabalho Excel. Você procura o caminho onde você salvou sua pasta, dá 2 cliques nela e automaticamente o Power BI vai carregar essa planilha para você. Então, aqui no caso, eu vou selecionar a minha planilha chamada Total Vendas, tá? Que é o nome da aba do Excel. E eu vou clicar aqui embaixo em Transformar Dados, porque eu quero abrir isso no editor de dados para ver se está tudo certinho. Então aqui a gente pode ver que ele puxou uma planilha que contém a coluna de vendedor, né, igualzinho do Excel, e também a gente tem o valor venda. Então os nomes eles estão como texto e o valor de venda nesse caso ele saiu aqui como número inteiro. E isso tá ok, tá perfeito para a gente usar assim. Então a partir daqui a gente pode clicar aqui em página inicial, fechar e aplicar. E então o Power BI ele vai carregar todas essas informações aqui para o nosso desktop, né? Então agora a gente pode começar a criar o nosso cartão. Como esse cartão que a gente quer fazer, que contém valor total, máximo e mínimo, ele não existe aqui no Power BI, a gente vai ter que acessar a loja do Power BI, né? Então aqui a gente tem esses 3 pontinhos que diz obter mais visuais. Vamos clicar em obter mais visuais e aqui a gente vai ter acesso aos visuais do Power BI, tá? Nesse caso, alguns são pagos e alguns são grátis. Então, aqui na barrinha de pesquisar, você vai escrever card e a gente vai adicionar esse primeiro, que é o Dynamic KPI Card, ok? Então, quando a gente clicar aqui, a gente vai poder ver se ele é pago ou gratuito. No caso deste aqui que eu estou ensinando para vocês, ele não tem valor, então ele é um item gratuito e a gente pode usar tranquilamente sem ter medo de pagar alguma taxa ou algo assim. Então vamos clicar aqui em adicionar. Quando você clica em adicionar, ele vai dar aqui a importação bem-sucedida, clique em OK e ele vai aparecer aqui para você, tá vendo? Então vamos clicar nesse cartão, eu vou colocar bem grande e bem no meio da tela para que vocês possam ver, tá? Então aqui a gente tem o cartão e agora a gente vai começar a fazer as fórmulas, né, os cálculos para esse cartão. E eu vou fazer todos os 3 cálculos do valor total, do valor mínimo e do valor máximo com vocês para que a gente possa treinar e aprender, tá bom? Então, o primeiro cálculo que eu quero trazer aqui para vocês é justamente o cálculo do valor total de vendas, né? O Power BI, ele já calcula isso automaticamente para a gente. Então, ele busca lá na coluna total de vendas e ele faz uma soma de tudo. Mas eu vou calcular com vocês rapidinho para a gente aprender, né?
Então vem aqui, ó, em total de vendas, clica com o botão direito, tá? E adiciona uma nova medida. Então, quando a gente adicionar uma nova medida, ele vai abrir essa barra aqui para a gente utilizar fórmulas DAX para calcular essa medida. E a gente vai dar o nome para essa medida de valor total de venda, tá bom? Então, a nossa medida de valor total de venda, ela vai ser igual à fórmula que a gente vai colocar. No caso, como a gente quer apenas somar uma determinada coluna que tem os valores, a gente vai usar a fórmula sum, abrir parênteses, e vai puxar aqui, ó, da planilha total de vendas, a coluna valor de vendas. E o que ele vai fazer, quando a gente fechar parênteses e clicar em Enter, ele vai somar todos os valores dessa coluna. Então, agora, o que a gente pode fazer? Clicar no nosso cartão aqui no meio da tela e adicionar essa medida de valor total de vendas que a gente acabou de criar. Então, você pode ver aqui que dentro do nosso cartão, ele vai ter agora o valor total de vendas ali para a gente. Agora, o próximo passo, eu vou fazer primeiro calcular o valor máximo de vendas, tá? Porque o valor mínimo vai ser um pouco mais complexo e eu vou explicar por quê. Então, para calcular o valor máximo de vendas, a gente vem aqui ó, em total de vendas, clica com o botão direito, nova medida, e a gente vai dar aqui ó, o nome da nossa medida para valor máximo de vendas, tá? Igual, e aí a gente vai usar a fórmula MAX, que é MAX, abre parênteses, e o que ela faz? Ela vai pegar o valor máximo dentro de uma determinada coluna para a gente. Nesse caso aqui, a gente vai querer entrar aqui na planilha total de vendas e vai querer o valor máximo da coluna valor de vendas. Então escreve aqui, ó, total de vendas e a gente quer o valor máximo da coluna valor venda. Então a gente clica, fecha parênteses, dá o enter e ele carregou para a gente aqui uma medida com o valor máximo de venda, certo? Então agora a gente vai criar a outra medida, que é a medida com o valor mínimo. Mas nesse caso a gente tem um porém. Por quê? Se a gente for aqui no nosso Excel, a gente vai ter que o vendedor André, ele vendeu zero. Por quê? Vamos supor que ele é um vendedor novo que chegou ontem, certo? Então ele não tem nenhuma venda, ele está em treinamento ainda. E a gente não quer puxar zero, porque sempre vai ter um vendedor novo, então o nosso KPI ali sempre vai ter um valor mínimo de zero. Isso não é legal. Então a gente quer puxar todos os números que forem maiores que zero. Então, o próximo número maior que zero aqui no caso é o do Chico, que vendeu 13 mil. Então, ele fez o valor mínimo e, no caso, o Gustavo, coincidentemente eu, fez o valor máximo de 150 mil. São essas as informações que a gente quer que apareça no nosso KPI. Então, aqui, por exemplo, a gente vai vir em total de vendas, botão direito do mouse, nova medida, e a gente vai criar outra medida chamada valor mínimo de vendas, certo? E essa medida, a gente poderia sim usar uma fórmula que chama MIN, que é a fórmula de mínimo, M-I-N, tá? Que ela vai puxar o valor mínimo dentro de uma determinada coluna. Só que este valor mínimo, ele veria justamente aquele valor de zero, que são dos vendedores novos que ainda não venderam nada. Então, em vez de usar essa fórmula, a gente vai mudar ela para uma fórmula chamada MINX, tá? Que é M-I-N-X e vamos abrir um parênteses. Por quê? Essa fórmula ela vai permitir que, além de puxar o valor mínimo, a gente possa acrescentar uma variável aqui de filtro. E nesse caso, a gente vai querer filtrar todos os valores que são menores que zero. Então a gente vai deixar aparente apenas o que tiver de valor maior que zero. E eu vou explicar para vocês melhor aqui, ó. Então, dentro dessa fórmula de Minx, a gente vai acrescentar uma fórmula de filter, tá? E essa fórmula de filter, o que que a gente precisa pôr nela? A gente precisa pôr o nome da nossa tabela, então a nossa tabela chama total vendas, certo? E a gente precisa selecionar em qual tabela e também em qual coluna a gente vai fazer a expressão. Então, a tabela é a mesma, ó, total de vendas, e a coluna é a valor venda.
Então a gente vai selecionar aqui, ó, dentro de total de vendas, em total de vendas, valor vendas, que é a nossa expressão, eu vou querer filtrar apenas os valores que forem maiores que zero. Então aqui eu selecionei qual que é a minha tabela e aqui eu montei a expressão. Dentro de total de vendas, valor venda, eu quero que você filtre apenas todos os valores que forem maiores que zero. E aqui eu vou fechar o parênteses para encerrar essa fórmula de filter, tá? Mas eu ainda tenho que continuar a minha fórmula Minx. E para fazer isso, eu vou adicionar uma vírgula aqui e ele me pede agora uma expressão. Essa expressão é nada mais, nada menos de onde que você vai filtrar o valor mínimo. Então, a gente vai filtrar o valor mínimo da planilha, desculpa, total de vendas, tá? E da coluna valor de vendas, tá? Então, deixa eu escrever aqui de novo. Então, a gente vai filtrar total de vendas da coluna valor de vendas e vamos fechar o parênteses. E é assim que fica a nossa fórmula. Então, recapitulando, dentro de Minx, a gente inseriu uma fórmula de filtro que vai acessar a nossa planilha de total de vendas, tá? E aqui a gente montou uma expressão. Na coluna valor de venda, dentro da planilha total de vendas, eu quero que você filtre todos os valores que forem maiores que zero. Então, esses valores vão aparecer, tá? E para encerrar a nossa fórmula Minx, então eu disse para ele filtrar isso e eu quero saber de onde ele deve retirar esse valor mínimo. E esse valor mínimo deve ser retirado da coluna da planilha total de vendas, coluna valor venda, certo? Então eu vou clicar em Enter e aqui a gente vai ter nossas duas fórmulas de valor máximo e valor mínimo. Eu vou clicar nas duas para vocês verem, ó. Eu vou inserir o valor mínimo e eu vou inserir o valor máximo. Então vejam que legal. O nosso cartão aqui, ele já ficou um pouco diferente. Ele tem o valor total, tem o valor mínimo de venda e também traz para a gente o valor máximo, tá? E apenas uma dica aqui de como editar o cartão para vocês rapidinho para ficar mais bonito. Então eu vou clicar no cartão, certo? Eu vou vir aqui, ó, em formatar seu visual, vou clicar em geral, eu vou eliminar o título do cartão, porque esse cartão, quando você clica em visual, keep name, você já pode dar um nome para ele. Então eu vou colocar aqui, ó, valor de venda, né? Valor de venda para o ano 2022. E ele já vai estar o título aqui para mim bonitinho, certo? Então, beleza. Agora eu quero editar aqui o indicador. Eu não gostei muito da forma que ele está escrito, então eu vou clicar aqui, ó, indicador, e eu quero que ele seja mostrado em unidades de milhares, nesse caso, thousands, como está aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou clicar e ele já resumiu, ficou melhor para mim, ficou melhor, ficou mais fácil para se ler, né? E eu vou fechar o indicador e agora eu vou editar cada um desses números. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Comparison One, que tem o nosso valor mínimo, e aqui eu quero mostrar as opções que tem para vocês, porque você pode esconder, de repente, o valor mínimo e deixar o máximo, ou você pode deixar em mostrar e mostrar tanto o mínimo quanto o máximo. Você pode esconder também essa setinha se você quiser, tá vendo? Ou você pode mostrar ela. No meu caso, eu prefiro que mostre, tá? Então, esse valor eu vou editar para ficar igual aqui o de cima. Então, eu quero que ele mostre as unidades aqui em Display Units, em thousands, que é em milhares, tá? E que não tenha nenhuma casa decimal, beleza? E aqui, nesse caso, eu quero que a setinha, como esse é o menor valor, eu vou querer que ela seja um pouco mais avermelhada. Então, eu coloquei aqui uma cor vermelha, certo? E agora eu vou fechar o Comparison One e abrir o Comparison To e fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui em Display Units, clicar em Thousands, Value Decimal Place. Eu não quero que ele tenha casa decimal, então eu vou colocar zero e ele ficou igual aqui. E eu vou querer que a cor, né, como esse é o maior valor, ele fique verde mesmo, porque aí fica mais interessante, mais fácil da gente ler apenas pela cor qual que é o menor, qual que é o maior valor, certo? Então, beleza, eu vou fechar o Comparison To e a única coisa que eu vou fazer aqui para melhorar um pouco a estética é editar o Frame Color, que é a cor justamente dessas bordas, tá? Então, eu vou clicar aqui
Tá vendo que ela tá verde? Eu vou colocar um azul, por exemplo, e no tamanho da borda, border size, eu vou colocar 5 para ela ficar um pouco mais fina, tá? E a última coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em geral, certo? Efeitos, vou adicionar, já está adicionado uma tela de fundo, mas ela está na cor branca, e eu vou querer que ele adicione um azul mais clarinho. E eu vou adicionar uma transparência nesse azul. E olha como que vai ficar legal. E é isso, pessoal. Agora a gente tem um cartão muito melhor, né, com um pouco mais de informação e de onde as pessoas podem tirar mais insights, certo? Espero que tenham gostado. Comentem aí se vocês tiverem dúvidas, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.